quando aqueles autores como Aristóteles, o Rabelais, o William Hazlitt, o Humberto Eco dizem que o homem é o único animal que ri, como é óbvio, referem-se ao riso humorístico. E o riso humorístico, ou seja, por exemplo, os jogadores de futebol marcam um golo e riem-se. Ou, por exemplo, a gente tem 20 no exame, festeja rindo, provavelmente. Sim. Mas esse não é o riso que me pagam para produzir. A questão é, o riso humorístico é outra coisa. O riso humorístico é... Não sei se viste, há um filme chamado A Guerra do Fogo, que é sobre homens primitivos. Portanto, passa-se na pré-história, não é? E naquele momento em que aqueles seres começam a tornar-se humanos. E então, os autores do filme fizeram lá uma coisa engraçada, que é, registram um momento em que eles começam a rir. E o momento em que eles começam a rir é quando eles, lá, aqueles seres meio amacacados ainda, estão reunidos e de repente uma pedra cai na cabeça de um e faz-lhe sangue. E ele e a tribo dele começam a rir-se daquilo, do facto daquilo. Isso é interessante, porque é um tipo específico de riso. É como diz no livro, há uma epígrafe do Beckett, que é uma personagem que aparece no What, acho eu, que diz: o riso, a gente ri do que é mau, do que está errado e do que é triste. São os 3 tipos de riso humorístico. São esses. É do que é mau, do que é... A minha avó, não sendo do Beckett, assinalava sempre: tu só te ris do mal. Exato, exatamente. É isso. É disso que o riso humorístico é sobre isso. As comédias não são sobre filantropos. Sim, são claro. Sobre misantropos, sobre hipocondríacos, sobre... os bons sentimentos não têm graça. Podem ser relativamente neutros, não é? Falávamos do Seinfeld há bocado. É relativamente neutro desse ponto de vista. Não necessariamente. Pode dizer que é o que está mal, em certo sentido, não é? Eu concordo. Acho que o que estás a dizer é que, por exemplo, quando se diz, e é verdade, lá está, mais uma daquelas coisas que a gente diz sobre o humor e que imediatamente a seguir a gente diz: então, que é, por exemplo, todas as piadas são feitas à custa de alguém. Ou seja, são não necessariamente. Sim, por exemplo, aquela frase do Groucho Marx que é: Time flies like an arrow, fruit flies like a banana. É um jogo entre... Fruit flies like, agora é que percebi. Sim. Muito bom, sim. Portanto, é um jogo entre as palavras flies e like. As palavras flies e like têm significados diferentes na primeira parte da frase e na segunda parte da frase. Mas essa frase aponta a uma lacuna, que aponta, por exemplo, à lógica. Essa ou à linguagem. Ou o que essa frase diz é: atenção, a linguagem tem esta ambiguidade. Eu consigo explorar esta ambiguidade da linguagem. A linguagem não é inexpugnável. E, portanto, aí também há essa ideia de: olha aqui um buraco por onde eu posso entrar, uma imperfeição. Sim.